Por favor, de pé, vamos ouvir a belíssima narrativa e ao mesmo tempo terrível narrativa da morte do nosso Redentor. Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao 66. Mateus 27, 45 a 66. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 15 horas, 3 horas da tarde, hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, há tanta profundidade aqui ao Salmo 22. Deus meu, que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Que coisa mórbida. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caiu a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes. Esse é o dia de sábado. Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra
e deixando ali a escolta. E assim foi. Nós precisamos de oração. Você tem que tirar a sandália dos pés aqui, é terreno santo, terreno sagrado. Que Deus nos dê graça, nos dê muita iluminação na noite de hoje, para que saiamos daqui realmente comovidos por tão grande amor, por tão grande salvação. Podem sentar-se. Eu gostaria que dois irmãos, irmãs, orem por nós. Maravilhoso saber que o grande Deus que fala conosco. Tu és um Deus que escuta a nossa oração. Nós temos que vamos maravilhoso que procede da tua graça. O Senhor falando conosco. Nós respondemos em adoração, em oração ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai Santo, tem misericórdia do nosso coração que tantas vezes é ingrato, nosso coração que tantas vezes é empedernido, nossos olhos que tantas vezes estão cheios de panos, para não contemplarmos a tua glória. Nós sabemos que o teu Espírito Santo, que é também Deus verdadeiro, ele está, Senhor, em nossas vidas, para que nossos olhos sejam abertos, para que nossos corações sejam aquecidos, ao mesmo tempo que opera o pregador, para levar a mensagem que a tua igreja está precisando. Ó Deus, faz com que chuvas de avivamento genuíno caiam sobre o teu povo, Senhor, para que todos nós adoremos o teu nome, não somente aqui neste recinto, mas em todos os momentos de nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, para que nossos ouvidos, nossos corações possam, Senhor, ouvir com atenção e guardarmos a tua santa e bendita palavra. Usa o pregador poderosamente, porque vem de ti, Senhor, vem de ti essa chuva, dia, para que o teu povo seja enriquecido com as tuas bênçãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai amado, queremos te pedir, Senhor Deus, que nos abra o entendimento, Pai amado, para que possamos compreender, Senhor, os ensinamentos desta noite. Usa o teu servo, nosso pastor Rogério, Senhor, para que nos traga palavras de paz e entendimento, palavras de admoestações, palavras que nos ensina, Senhor Deus, o caminho que devemos seguir. Ser conosco, Senhor Deus, preparando os nossos corações e os nossos entendimentos, Pai, para compreendê-la e assim aplicar em nosso dia a dia. Que haja mudança, Senhor Deus, no meio do teu povo, através dos ensinamentos, Senhor Deus, aqui proferidos. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas. Te pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O título da nossa mensagem é o significado da cruz. Esse significado da cruz, irmãos, não está tão claro aqui na narrativa de Mateus. Nós temos aqui a apresentação de um fato histórico, eu acredito dessa forma. Isso aqui não foi um mito, isso aqui não foi um relato ficcional que foi criado pela igreja. Entendo que isso aconteceu de fato. A ressurreição é um fato histórico, assim como a morte de Jesus Cristo aqui retratada. Graças às epístolas apostólicas é que nós podemos entender qual é o verdadeiro significado da cruz.
Por que Jesus Cristo foi colocado no madeiro? O que é que Deus visava com aquilo? O que é que isso tem a ver comigo e com você que estamos aqui nesta noite, tá? Então nós vamos nos debruçar aqui tentando entender o significado da cruz. E a explicação, irmãos, em termos bem concisos, né, talvez densamente teológicos, é a seguinte: a explicação da morte de Cristo envolve, preste bem atenção nisso, tá? A explicação da morte de Cristo envolve o princípio da satisfação através da substituição. Eu sei que isso deixou você meio zonzo, mas a nossa proposta é entendermos isso. De novo, satisfação através da substituição, tá? Por satisfação, eu quero pensar aqui na coerência do próprio Deus. Para facilitar o nosso entendimento, às vezes, de uma forma pedagógica e até meio perigosa, os pregadores, os professores, eles tentam colocar um dilema em Deus. Esse dilema não existe, é só para facilitar a compreensão. Por um lado, aqui nós temos um Deus profundamente amoroso, que olhou para nós, se compadeceu da nossa miséria, um Deus que nos ama apesar de nós. Não há nada que nos recomende diante de Deus, não há nada de simpático, né, que cativou o desejo de Deus de demonstrar o seu amor. É um amor que independe do objeto, né, daquele que é amado. É um amor incondicional. Isso é difícil de nós compreendermos, irmãos, porque nós, criaturas humanas, quando nós amamos, né, em nome do amor, nós somos movidos a grandes demonstrações, até mesmo de autossacrifício, né? O jovem, quando ama uma determinada jovem e vice-versa, né? Esses jovens não medem esforço de estar ali perto uns dos outros, mas está longe do amor do nosso Senhor, porque às vezes o nosso amor começa por algo de interessante que nós vemos com a pessoa, seja no aspecto físico, né, a beleza plástica, né, a beleza exterior, seja alguma virtude, alguma coisa que nos chame a atenção, irmãos. Mas para Deus, nós somos simplesmente feios do ponto de vista espiritual. Nada atrai Deus, mas Deus nos amou. E amou de forma tal, como diz em João 3,16, que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por um lado, Deus me ama incomensuravelmente. Deus, que é infinito, ama de forma infinita. Deus, que é perfeito, irmãos, e que não conhece arrependimento, que não volta atrás, Ele nos ama do começo ao fim. Não haverá em nenhum momento da nossa existência uma reconsideração da parte de Deus, ao ponto de Ele dizer: eu investi tanto nessa pessoa, eu amei tanto, mas ele é tão ingrato, então a partir de hoje eu não quero amá-lo mais. Isso não vai acontecer. O amor de Deus é eterno. Ele remonta à eternidade anterior, e como diz o hino 88, né, irmão Wellington, né? E Ele nos amará para sempre. Sempre nos amará. Mas veja, irmãos, o dilema na nossa cabeça, não em Deus. Esse Deus também é justíssimo. Deus não tem obrigação de amar ninguém, mas Ele tem obrigação de punir aquilo que está errado. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é a perfeição da justiça. Então, diante de tanto pecado, irmãos, e que muitas vezes nós ficamos perplexos, né? Como aconteceu com o salmista lá no Salmo 73,
que vê, apesar de ser pecador também, ele vê tanta injustiça, ele vê a prosperidade de pessoas que não têm o menor temor a Deus, pessoas que estão muito bem na vida, e ele se questiona: onde está Deus? Viu, Abner? Onde está Deus? Por que Deus não toma uma resolução de uma vez por todas e pune imediatamente os pecadores? O amor e a justiça. Como conciliar essas duas coisas? Nosso Deus é sábio. Ele conseguiu conciliar, irmãos, essas duas coisas de uma forma extremamente sábia. Sabe como é que ele conciliou isso? Lá na cruz. A cruz que nós vamos comemorar daqui a pouco. A cruz sendo dramatizada aqui nessa refeição dos crentes. A ceia do Senhor. Se você quiser conhecer o verdadeiro amor, não vá para as novelas, não. Não vá para o dicionário, não. Se você quiser conhecer o verdadeiro amor, olhe para a cruz. Então, irmãos, quando eu digo assim, satisfação, Deus precisa, Ele quer nos salvar, mas Ele não pode nos salvar de qualquer maneira. Deus não pode fazer um remendo, um ajuste. Deus não pode se esquecer da sua justiça, porque Ele é santo, santo, santo. O amor de Deus é santo. E Ele nos salva, irmãos, se autossatisfazendo. Eu amo. E movido por esse amor, eu quero salvá-lo. E ele é pecador, mas eu vou resolver esse problema de pecado através de uma substituição. O que é a substituição, irmãos? É uma pessoa que toma o lugar de outra pessoa a fim de levar sua miséria e livrá-la dessa miséria. Foi isso que Deus fez. Ele mandou um substituto, que é Jesus. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar lá na cruz. Aquela cruz era para mim e para você. Mas Ele, por amor e como um ato de justiça, conciliado ali, irmãos, Ele nos salvou. Esse é o princípio que o Dr. Stott chama de satisfação através de substituição. Tá bom? Então, é a primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente. Satisfação é coerência dentro de Deus. Tá? E a substituição, a gente está pensando em Jesus Cristo, o servo sofredor, o vigário, aquele que tomou o meu lugar. Tá? Vamos ver primeiramente quem é o substituto. Evidentemente que ele é homem, porque teve que morrer. Deus não pode morrer, irmãos. Você não pode matar Deus. A morte é próprio daqueles que têm corpo, daqueles que são limitados no tempo e no espaço com a fisicalidade. Para você morrer, você precisa ser um ser humano. Então foi necessário, e Mateus, ele teve essa preocupação desde o começo do seu evangelho, de mostrar que Jesus, a missão de Jesus Cristo, refletida a partir do seu próprio nome, porque significa o Senhor salva, também seria chamado de Emanuel, porque era Deus conosco, ele se fez ser humano. Tanto é que você pode traçar o tronco genealógico de Jesus Cristo, e vai dar lá nos antigos patriarcas, os antigos heróis da fé. Abraão, ele era filho de Abraão, ele era filho de Davi,
e de todas aquelas pessoas, irmãos, que estão na genealogia do Senhor. Ele era homem, era necessário isso. Ele precisou dos cuidados maternos, e é incrível isso, como o Deus da providência, a quem nós pedimos, ou deveríamos pedir todo dia pelo nosso pão nosso, nos dando forças para o trabalho, nos dando oportunidades para ganhar o nosso sustento mensal. Esse mesmo Deus que nos dá tudo, irmãos, o pão nosso envolve tudo, todas as nossas necessidades. Ele estava ali completamente desamparado, precisando do regaço materno, precisando dos cuidados daquela jovem chamada Maria. Para ele ser o nosso substituto, ele tinha que ser homem. Então está pressuposto aqui no texto: se morreu, é porque era homem. Ao contrário do que diziam, numa heresia que brotou muito cedo na história da igreja, que eles achavam que Jesus Cristo, na verdade, não era homem. E que se você afirmasse a humanidade de Jesus Cristo, isso era um demérito para Jesus. Eles chegavam ao ponto de dizer, segundo essa heresia, que quando Jesus Cristo caminhava pelas areias do deserto, nem deixava pegadas, era como se fosse um espírito andante, era como se fosse uma mera aparência humana. E lá na cruz do Calvário, ele não sofreu de fato, ele estava só representando um papel, como se fosse um grande ator. Isso não é verdade. É um grande mistério, irmãos. O Deus sustentador, o Deus da providência, se transformou em um homem, um ser humano como nós. Mas além disso, o nosso substituto era filho de Deus. Nós vemos isso, irmãos, no testemunho do centurião, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, veja as manifestações que aconteceram ali. A terra parecia que estava revoltada naquele momento. Houve terremotos, e tudo se passava, trevas, onde deveria ser a luz plena, porque a partir de meio-dia ficou tudo trevoso. Diante de tudo aquilo, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Irmãos, essa expressão aqui nos faz lembrar que Jesus Cristo era também Deus. Eu não sei se toda essa cristologia estava assim, de uma forma muito clara na mente daqueles que emitiram essa verdade. E se você observar o livro de Mateus, nós vimos aqui que em várias ocasiões Jesus Cristo foi encarado dessa forma, como filho de Deus. O próprio diabo, quando o desafiou lá no deserto, ele disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Simão Barjonas, chamado Pedro, diante da pergunta de Jesus Cristo, o que as pessoas dizem a meu respeito? Uns dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dentre os mortos, ou que tu és um dos profetas, que tu és Elias. E Jesus Cristo direcionou a pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro, com uma palavra, porta-voz apostólico, e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, foi o meu Pai que deu essa informação. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Os irmãos lembram da passagem. Irmãos, essa mesma afirmação nós podemos ver no batismo de Jesus, quando o próprio Pai vai dar testemunho de Jesus, um testemunho semelhante ao que acontece no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe ao monte com os seus discípulos mais chegados, e as suas vestes ficam resplandecentes e alvejadas de uma forma extraordinária, irmãos. E se ouve
uma voz do céu que diz assim: este é meu filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi. O próprio Deus dizendo que Jesus era filho dele. E esse filho aí, irmãos, é no sentido de unigênito do Pai. Ninguém é filho como Jesus Cristo é. Ele é Deus. Ele é homem. Ele é o mediador. Só existe uma pessoa no universo como um todo. Eu estava conversando com um colega de faculdade. Ele gosta de matemática. Ele passou uma notícia curiosa, acho que era do jornal O Povo, ao meu ver, uma notícia bem especulativa, de que dizia assim: olha, a NASA está reunindo líderes religiosos de vários segmentos, protestantes, budistas, hindus, querendo saber qual a opinião deles, o que é que eles falariam diante de uma seguinte situação, se eles pudessem travar um diálogo com o extraterrestre. Aí ele dizia assim: matematicamente já é provado que existe extraterrestre. A Bíblia não fala nada sobre isso. Nada sobre isso. Mas de qualquer forma, irmãos, ainda que suponhamos que existe vida em algum planeta perdido, em algum sistema solar por aí que ainda vai ser descoberto, seja lá que tipo de humanoide, sei lá, marciano, seja lá que ente vindo do espaço vem aqui, eu lhe garanto que ele não terá as mesmas características de Jesus Cristo. Ele é ímpar no universo que ele criou. Somente ele é Deus e somente ele é homem. É importante, irmãos, a gente assegurar essa verdade, porque há muita gente hoje reunidos em igrejas, que estão tributando a honra devido àquele que tem essa característica tão ímpar a outras pessoas, a própria mãe do Redentor. Ela não pode ser medianeira, porque ela é só mulher, ela é só um ser humano, e é um ser humano pecaminoso, assim como eu e você. Ela nunca teve a pretensão de se destacar, além do que a Bíblia a chama, uma mulher bem-aventurada, sem dúvida. Nunca a nossa mãe, mas a nossa irmã, que cantou, dizendo que se alegrava no seu Salvador. Ela reconheceu que ele era Salvador. E só reconhece que o Senhor é Salvador aqueles que carecem dessa salvação. Em outras palavras, ela reconheceu a sua pecaminosidade. Só ele, irmãos, só ele era o mediador. Ele estava nos substituindo. Ele estava substituindo anjos? Claro que não. O destino eterno daqueles anjos terríveis que se transformaram em demônios, arqui-inimigos dos seres humanos. A nossa pior inimizade, irmãos, é contra Satanás e todas as suas hostes demoníacas. São cruéis. Eles têm prazer de pisar os seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor não assumiu a natureza angelical, porque ele não ia ser mediador de anjos caídos. Ele seria mediador de homens e mulheres caídas. Por isso que ele se fez ser humano. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Então, primeiro ponto. Quem é o substituto? Homem, porque morreu. E filho de Deus, porque era Deus. Em segundo lugar, vejamos o desamparo do substituto. O texto começa aqui, irmãos, pegando um intervalo de tempo, daquela sexta-feira, daquela fatídica sexta-feira. Ele destaca, usando o linguajar, de contar o tempo daqueles dias, hora sexta até hora nona. Basta você acrescentar aí
6 horas, tá? Hora sexta, 6 mais 6, era 12 horas, meio-dia. Então o que é que acontece meio-dia? Quando não há previsão de chuva. O sol fica a pino. É a hora mais quente, mais luminosa do dia. No entanto, irmãos, o que vai acontecer nesse intervalo que vai de meio-dia até 3 horas, são trevas. Houve trevas sobre toda a terra. Eu vi um relato antigo de que alguém que estava em outra parte do mundo estranhou, porque o mundo estava trevoso. Aparentemente não houve um eclipse do sol. Não foi um fenômeno territorial, geográfico, chuvas vindo sobre a terra, aí o céu fica como o dia que foi hoje, né? Tudo nublado. Foi uma escuridão diferente que chamou a atenção. Irmãos, esse tipo de trevas é atestado nas Sagradas Escrituras como um símbolo da ira de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no profeta Amós. Eu sei que é um profeta que nós não temos muita familiaridade com ele, mas veja na sua Bíblia o profeta Amós. É um daqueles profetas menores. Amós capítulo 5, vejamos primeiramente do 18 ao 20, seria importante você consultar na sua Bíblia. Diz assim: ai de vós, né? Essa fórmula, ai, dá a ideia de juízo, né? De mal. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Havia uma expectativa, eu quero o dia do Senhor, né? Achando que ia ser bênção, né? Ou que esse dia venha logo. Aí ele diz assim: ai de vós que você deseja esse dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Aí olha a comparação que ele faz, né? Parece aquela música do Ney Matogrosso: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha o que é que ele vai dizer: como se um homem fugisse diante do leão. Imagina a cena: você está fugindo do leão, e se encontrasse com ele um urso, tá? Vai de mal a pior. Está fugindo do leão, se encontrou com o urso. Ou como se entrando em casa, encostado a mão à parede, fosse mordido uma cobra. A pessoa, a sensação: cheguei em casa, me livrei dessa. Você põe a mão na parede e é picado por uma cobra. É muito azar, não? Aí veja o que é que ele vai dizer: não será, pois, o dia do Senhor, na forma de pergunta, né? Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então, trevas ali, irmãos, é muito simbólico. É a ira de Deus ali. Veja novamente no mesmo livro, o versículo 9 do capítulo 8. Capítulo 8 de Amós, versículo 9 diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Mateus 24, 29, o sermão profético de Jesus Cristo diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Novamente a ideia de trevas. Trevas. Um dia pesado. Um dia em que o Criador do universo, irmãos, está demonstrando todo o seu descontentamento. É o derramar da ira de Deus. Tenha muito cuidado com essa expressão. Nunca imagine que a ira do Todo-Poderoso se assemelha com a nossa ira. A nossa ira, irmãos, ela acontece quando a nossa vaidade é afetada. Você ficou melindrado, então você fica irado. Com Deus não é assim.
Ira tem a ver com a sua justiça. Deus se ira quando ele é afrontado, quando a sua lei é vilipendiada, quando os pecadores rebeldes transgridem a vontade do Deus Todo-Poderoso. Perceba, irmãos, que esse cenário tenebroso, vai se refletir nas palavras de Jesus Cristo. E que palavras profundas. O Senhor Jesus Cristo lá na cruz, né, já se pregou muito sermão, né, as 7 palavras de Jesus lá na cruz. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso, né? O Senhor disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Tenho sede. Hoje estarás comigo no paraíso. Eis aí a tua mãe, quando ele se dirigiu ao discípulo amado, João, né? Ele preocupou-se com a mãe dele, ele sofrendo lá. Pessoas, irmãos, é muita compaixão. Até que a sua mãe te lembrou aquele momento. Aí disse: ó, João, está aí a tua mãe. Maria, está aí o teu filho, né? Então, João, você, por gentileza, você vai cuidar agora da minha mãe. Aí ele disse também essas palavras, irmãos. E que palavras? Ele mistura aqui hebraico com aramaico, que diz assim: por volta da hora 9, né? Acrescenta 6 horas, 15 horas, né? 3 horas da tarde. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desampararam? Por favor, abra a sua Bíblia, lá no Salmo 22. Teve uma quinta-feira que eu preguei nesse salmo, irmãos. É um salmo tão emocionante que eu não consegui me conter. Olha como é que começa o salmo. Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está repetindo a oração de Davi. Davi teve alguma experiência que ele se sentiu desamparado, psicologicamente falando, né? Às vezes, quando nós atravessamos as tribulações da vida, nós ficamos cheios de queixumes, né, diante de Deus. Cadê Deus? Senhor, tem orado para ti. Os céus parecem que estão feitos bronze. O Senhor não me tira disso. Por favor, Senhor. Mas isso é uma sensação psicológica para o servo de Deus. Deus está lá no controle. Deus está trabalhando na nossa vida. Mas, irmãos, quando essas palavras são repetidas por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele recitando a própria palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparar? Isso aqui não é só psicológico, não. Ele está refletindo a verdade. Ele é o substituto. Eu não consigo entender, irmãos, o pai e o filho que sempre tiveram uma harmonia perfeita, desde antes da criação do mundo. Às vezes as crianças perguntam: onde é que estava Deus, né, quando criou todas as coisas? Ele já era. Tem dificuldade com isso, ele já subsistia, teologicamente falando, é mais preciso isso. Já estava a comunidade mais perfeita de todos os tempos, amando uns aos outros, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá estava ele. Harmonia perfeita, um relacionamento perfeito. Já pensou? Esse dia vai chegar, viu? Que nós teremos relacionamentos perfeitos, quando não haverá mais nenhum resquício de pecado. Mas enquanto esse dia não chega, seria tão bom que os relacionamentos, né, entre homem e mulher, os relacionamentos conjugais, a gente já experimentasse isso. Seria uma bênção, não haveria conflitos, né? Não haveria queixa um com o outro. Mas nós somos pecadores. Tem até um livro aí que diz assim: quando o pecador diz sim, né, no casamento. O que é o casamento? É um pecador se casando com outro pecador. Aí, ó, sai faísca. É difícil de acreditar num relacionamento que diz assim: eu nunca briguei com meu cônjuge. Briga sim.
Não chegou nem nesse dia não, viu, irmãos? Mas olhe o relacionamento do pai e do filho. Perfeito. O Senhor tinha uma necessidade de orar. Logo cedo, um dia tarefadíssimo, né? Tanta gente miserável procurando culto, querendo ouvir as palavras do grande profeta, profetizado lá por Moisés, né? Um dia Deus vai suscitar um profeta à minha semelhança e se cumpriu. E o Senhor, antes de falar qualquer coisa, antes dos milagres, antes mesmo de escolher os seus apóstolos, ele sempre tinha um momento com Deus, na madrugada, orando. Era bom estar na presença de Deus. Jesus, mais do que ninguém, sabia o valor da oração. Que oração, irmãos, é mais do que a oportunidade de colocar os nossos pedidos diante do Senhor. O melhor da oração é o próprio Deus, é a comunhão com o Senhor. E ele diz: Deus meu, os minutos finais de um homem que está morrendo, nos estertores da morte, eu não sei de onde é que ele tirou força. Acho que ele reuniu todas as suas forças e bradou: Deus meu, por que me desamparaste? E eu ouvi naquela turba que zombava dele. Zombou dele como rei. Se és rei, desce daí. Zombou dele como salvador. Salvou os outros, mas não salva a si mesmo. Zombou dele na crença do próprio Deus. Confiou em Deus, então é Ele que o livre. Desce daí. Houve uma expectativa, canalhas, irmãos. Ele chegava ao ponto, o Senhor com sede. Aí alguém, talvez movido por compadecido com toda aquela situação, pega um caniço, uma esponja, unta lá no vinagre. Aí ele diz: não, deixa aí ver se Elias vem tirar ele da cruz. Isso aqui é um espetáculo notável. É legal, um prazer mórbido pelo sofrimento alheio. O ser humano é assim. Tem prazer no grotesco. Lá está o nosso Senhor. Desce daí. Ele poderia ter descido? Irmãos, se aquela multidão que estava ali, ou mesmo os apóstolos naquele momento não tinham toda essa percepção com lucidez. Mas se eles tivessem a lucidez teológica do significado da cruz que nós temos aqui, se eles estivessem lá, ou eu mesmo estivesse lá, e a turma dizendo: desce daí, eu dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, não desce daí. É a minha única esperança. Se o Senhor descer daí, está tudo perdido. O Senhor é meu substituto. O Senhor está sendo desamparado pelo Deus, o Pai, para que eu não seja desamparado. O Senhor experimentou a ira, para que nós não experimentássemos jamais a ira de Deus. Ele desceu ao inferno para que jamais sejamos lançados no inferno. É muito amor. É muito amor. Ele poderia ter descido. Ele ter dito assim: desci enfadado pelo sofrimento. Não aguento mais. Estou sofrendo por vocês. Vou descer agora. Vou dar um basta. Vocês estão me desafiando. Olha o meu poder. Vou invocar 12 legiões de anjos aqui para acabar com essa bagunça. Acabou, chegou. Agora vocês vão ver a minha ira, seus cães. Mas ele não fez isso. Ele ficou lá porque ele me ama e ama você. Ele foi desamparado, repito, para que jamais sejamos desamparados pelo Senhor. Em terceiro lugar, o primeiro aqui é um substituto.
ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Em segundo lugar, nós vimos o desamparo do substituto. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui os substituídos, que somos nós, que não foram desamparados. Diz o texto aqui que o véu foi rasgado. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Eu achei isso tão simbólico, sabe? Era tão vergonhoso aquilo que estava acontecendo. E o judeu, ele é muito dramático, né? Ele é meio assim que escandaloso, né? Quando acontece uma coisa que rasga as vestes. Aí coloca pano de saco, coloca cinza sobre a sua cabeça. Então aquilo era tudo tão vergonhoso, porque eu gosto de pensar que o véu, aqui foi trazido como véu, que dá a ideia de uma coisa fininha, como se fosse um filó. Mas lá, irmão, era uma cortina pesada. E diz o texto que foi rasgado aqui. E esse rasgo não foi de baixo para cima. Isso é sugestivo. O rasgo foi de cima para baixo, indicando que era o próprio Deus. Coincidência? Aquilo tem um significado. Aconteceu no momento que Jesus Cristo estava sendo crucificado. Quando ele rendeu o seu espírito, né? Em outras passagens diz assim, está consumado. O que é que foi consumado? O desamparo dele. Acabou o desamparo. E aí ele disse, eu rendo o meu espírito a ti, Senhor. Aí ele morreu. E imediatamente, irmãos, aquilo se rasgou. O que é que significou aqui? Hebreus nos diz, por favor, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que era o Santo dos Santos? A parte interior do templo era dividida em dois ambientes. O maior, que era o Santo Lugar, e a parte mais sagrada do templo, que era o Santo dos Santos, que era separado justamente por esse reposteiro, né, com o grande véu. Ali o sumo sacerdote, não era nem qualquer sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava com uma corda amarrada na perna. Ele tinha sininhos, né, nas suas vestes. Os sininhos eram para indicar que ele estava vivo, né? Enquanto havia barulho de sininho, é porque ele estava se movimentando lá nos Santos dos Santos. Se parava o sininho, é porque ele foi fulminado. Porque ele não se preparou devidamente. Para ninguém entrar e morrer também, eles puxavam com a corda. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com um recipiente com sangue e salpicava em cima da chamada Arca da Aliança, na tampa, onde havia dois anjos, né, folheados a ouro. Aliás, toda a peça de cima da arca, que se chamava propiciatório, como se fosse o trono de Deus, ali ele jogava o sangue, irmãos, indicando que Jesus Cristo haveria de fazer no futuro. Era para propiciar, ou seja, para apaziguar a ira de Deus. Então, irmãos, esse véu rasgado significa, sabe o quê? Acesso à presença de Deus. Aquela fronteira que separava, em Jesus Cristo, não existe mais. Por isso que eu e você podemos orar no culto. Por isso que o autor de Hebreus diz, olha, entre com intrepidez, não há mais temor, você não vai ser fulminado por Deus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O serviço foi bem feito. Foi desamparo para ele, mas para nós representa acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Dá até vontade de cantar aquele hino, né? Sim, é céu. O céu fluido, perdão aqui, até o mar, por onde for, com o Senhor, é céu, aqui, temos acesso ao Senhor.
Os substitutos não foram desamparados. Nós temos uma ideia disso, irmãos, porque houve um fenômeno extraordinário. Houve ressurreições. O texto diz isso. Parece um romance antigo, né? Incidente em Antares. O ficcionista imagina uma situação em que os mortos da cidade, eles ganham vida no cemitério. Isso não é ficção aqui, não. A Bíblia diz, em todo esse conjunto, né, de trevas, de terremotos, houve um terremoto tão forte, irmãos, que abriram-se os sepulcros. O judeu não enterrava, ele colocava na rocha escavada, né? Sepultavam ali, assim como Jesus Cristo foi sepultado, numa espécie de caverna. E veja o que aconteceu, versículo 52: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. Não vai entender literalmente isso. Isso é a maneira eufemística da Bíblia se referir à morte dos santos. Dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Não é filme de terror, não. Mas imagina a situação. Um santo de Deus, um servo de Deus, talvez morto recentemente, agora apareceu. A Bíblia não detalha, irmãos, se aqui já é uma ressurreição, a semelhança de Lázaro, né? Nós sabemos da história de Lázaro, que o Senhor foi, Lázaro vem para fora, que ele já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, mas esse Lázaro ressuscitou e provavelmente morreu algum tempo depois. Será que isso aconteceu? Não sabemos. Mas aquilo indica, irmãos, um momento ímpar. Aquilo ali já é um vislumbre do que aconteceria com Jesus Cristo e do que vai acontecer com cada um de nós. Esse dia vai chegar. Olha, uma das piores coisas do trabalho pastoral é realizar uma cerimônia fúnebre. Eu já tive o desprazer de enterrar alguns irmãos aqui desta igreja. Isso faz parte do meu ministério. Não dá para a gente fugir. Mas eu sei que cada irmão em que eu oficiei a cerimônia fúnebre, eles ressuscitarão, assim como o Senhor ressuscitou, porque não foram desamparados na cruz, porque Jesus Cristo foi desamparado no meu e no seu lugar. Vamos aplicar? Eu fico aqui desejoso de colocar o quadro completo. O significado da morte de Jesus Cristo é como um prisma que tem várias faces. A gente pode ver aqui vários aspectos. Rapidamente, bem passando. Vamos ver cada uma dessas faces. Uma dessas faces que representa a morte de Jesus Cristo é propiciação. O que é propiciação? Deus é apaziguado. Deus não vai ficar mais irado contra nós. A morte de Jesus Cristo significa isso. Ele apaziguou a ira do Deus Todo-Poderoso. Uma outra, essa é a imagem do santuário, né? Aquelas festas que se levavam de animais e tudo uma preparação para o que Jesus Cristo ia fazer. Então a primeira imagem, irmãos, da propiciação é do santuário. A segunda face desse prisma, né, é a imagem do comércio. A Bíblia usa uma expressão, irmãos, e é tão ruim porque os crentes eles estão desaprendendo essas expressões clássicas das Sagradas Escrituras. Por isso que eu tenho um certo receio das chamadas Bíblias da linguagem de hoje, porque esses vocabulários são esquecidos. Sabe a palavra? Redenção. Quando a gente fala de redenção, é uma palavra relacionada com comércio.
Uma palavra que os contadores tinham muita familiaridade. Então, por incrível que pareça, quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele estava nos redimindo, estava promovendo a nossa redenção. E o que é que envolve a redenção? É o pagamento de um resgate para um escravo. Nós estávamos escravizados, irmãos. E o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Nos comprou de quem? Do diabo? Foi? Cuidado com isso. Eu já vi até uns vídeos aí, bem apelativos, né? De um menino que estava com um passarinho dentro da gaiola. Aí ele ia passando. Aí um homem dizia: menino, esse passarinho, o que você vai fazer com ele? Eu vou matar esse passarinho. Não faça isso, não mata esse passarinho. Aí o homem pegou e comprou o passarinho. E aí ele pegou o passarinho e abriu a porta da gaiola e libertou o passarinho. E nessa historieta bem interessante, irmãos, dizia assim, né? Moral da história: o menino era como se fosse Satanás. E o homem que comprou era como se fosse Cristo. Nos comprou, né? Nos comprou de Satanás. E Satanás é o nosso proprietário por direito? Jamais. Ele nos comprou com sangue precioso. Era o sangue que deveria satisfazer o próprio Deus. A faceta propiciação, redenção, outra, justificação, ou palavra maravilhosa, que é a linguagem, irmãos, dos tribunais. O juiz, ele fazia duas coisas diante do réu: ou justificava ou condenava. O que é justificação? É o contrário de condenação. Nós merecíamos ser condenados, mas o Senhor bate o martelo e diz: tu és justo. Não porque você praticou justiça, mas porque meu filho, que foi teu substituto, praticou justiça no teu lugar. E finalmente, irmãos, a reconciliação, que é a imagem do ambiente familiar. Irmãos, família é uma coisa complicada, né? Às vezes nós temos nossos irmãos ali, mas existe aquele conflito, né? Entre um irmão e outro, entre uma irmã e outra, às vezes com os sobrinhos, né? Às vezes é o pai e a mãe que não se entendem. E a reconciliação é quando eles se dão as mãos e decidem caminhar lado a lado. Lá na cruz do Calvário, o Senhor estava promovendo a nossa reconciliação. Com quem? Com o próprio Deus. Ele é o mediador, ele fica no meio. Homem de um lado, Deus do outro. Agora o caminho lado a lado, reconciliados, uma mesma família. Não somente a família de Monte Sião, mas a família de Deus. Você consegue perceber toda esse caleidoscópio, irmão, belo, daquilo que nós chamamos de salvação. Salvação envolve tudo isso. E tudo isso tem a ver com o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ele propiciou o Senhor, Ele nos redimiu, Ele nos justificou, Ele nos reconciliou e Ele foi vitorioso contra o diabo. Por isso que nós podemos evangelizar. Porque o diabo está amarrado em nome de Jesus. Por isso que a igreja evangeliza. Está amarrado temporariamente, isso não quer dizer que o diabo seja inativo. A segunda aplicação, irmãos, que eu quero deixar aqui é a seguinte: havia mulheres no final da crucificação. O texto fala delas aqui. Olha aí anacronicamente a Safra. Entre elas estava Maria Madalena, uma mulher que teve um problema de possessão horrível. Em outro texto diz que ela tinha sido possessa por 7 demônios. E aí foi balela para Jesus Cristo, libertou aquela mulher. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O mesmo Zebedeu, né? Pai de João e Tiago. Então elas estavam lá, irmãos, até o último momento, acompanhando todo aquele sacrifício cruento de Jesus Cristo. Essas mulheres vão aparecer de novo no versículo 66, 61. Acharam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e outra Maria.
E vejo no versículo 55 que estavam ali muitas mulheres observando de longe para o servir. Elas desejavam servir Jesus Cristo, nem que fosse naquele momento final. Então a minha aplicação, isso aqui foi proposital no texto, porque mulher naquele dia não valia quase nada. Havia uma oração do judeu que dizia assim: muito obrigado porque eu não nasci mulher. E o Senhor concede muita honra, porque as últimas a deixar o Calvário foram as mulheres, e as primeiras a estarem lá no sepulcro de Jesus Cristo foram as mulheres. Elas queriam servir ao Senhor, e elas demonstraram, irmãos, fidelidade. Então aquele que foi desamparado, para que nós não fôssemos desamparados, ele merece todo o nosso serviço, ele merece toda a nossa fidelidade. Terceiro lugar, assuma o discipulado, como nós temos aqui no exemplo de José de Arimateia. José de Arimateia era um dos membros do Sinédrio. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38. Você entendeu o que eu vou falar aqui sobre esse rapaz? Diz o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, ele é o que nós chamamos de cripto-cristão, um cristão escondido. Ainda que ocultamente, por quê? Pelo receio que tinha dos judeus. Ele vai até a presença de Pôncio Pilatos e pede a Pôncio Pilatos a permissão de tirar o corpo de Jesus Cristo. Irmãos, um criminoso que era colocado na cruz, o corpo dele ficava lá para ser exemplo negativo para todas as pessoas. O corpo dele ficava apodrecido lá. E aquilo, irmãos, foi demais para José de Arimateia. Ele vai a Pôncio Pilatos, ele se expôs. O Charles Spurgeon disse uma coisa muito interessante: tem flores que só desabrocham à noite. Ele era um discípulo de Jesus Cristo, de alguma forma ele estava atraído por Jesus Cristo, mas ele pertencia ao Sinédrio. E todos tinham medo, irmãos, porque sabiam que quem seguisse a Jesus Cristo corria o risco da excomunhão. Eles seriam banidos da sinagoga, e não era somente um ostracismo religioso, não. E se envolvia também dificuldades sociais. Esse homem temia isso. Mas ele vai demonstrar coragem nesse momento. Ele se expõe. Mas me dê o corpo do meu Senhor. Muitas pessoas, por medo e por receio, se recusam a se tornarem servos do Senhor. Não faça isso. Eu conheci uma jovem que ela disse: olha, eu ainda não me batizei, porque a minha família ela é muito religiosa, muito católica, e se eu fizer isso, eu vou ser muito criticado dentro da minha própria casa. Não faça isso, não seja um criptocristão. Assuma o seu discipulado. Eu sou servo do Senhor. Ele não saiu daquela cruz, ele não se envergonhou de mim. Eu não vou me envergonhar dele. Eu vou pagar o preço de servi-lo. Porque esse Senhor convida a todos nós. Aqui em Mateus, para aquele convite maravilhoso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E finalmente, irmãos,
A última aplicação. Abra em Mateus 16, versículos 24 a 27. Essas palavras me fizeram ficar em Monte Sião. Diante de algumas tribulações que os irmãos bem sabem, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o meu coração ao me fazer lembrar dessas palavras. Olha o que é que Jesus Cristo diz. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Siga-me. Ele é o Senhor, nós somos servos. Se Ele é o Senhor, nós temos que nos adequar à vontade dEle e não à nossa. E Ele merece, porque Ele foi desamparado para que nós não fôssemos, irmãos, desamparados. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tome a sua cruz, e cruz é instrumento de morte. Mate a si mesmo e sirva o bom Senhor, porque Ele merece, Ele é bom. A cruz, irmãos, não é a história de um vencido. A cruz é a história de um vencedor. E nele nós somos mais do que vencedores. A Ele toda a glória, toda a honra. Nós vamos comemorar a morte dele. Nesses tempos, nós vamos comemorar a morte de alguém, do Filho de Deus, do mediador, que morreu por mim e por você. Creia nele enquanto há esperança. Amém? Amém e amém. Vamos orar, quem desejar.